Olá, meus queridos alunos do quarto ano. Hoje é quarta-feira, dia 1º de abril, e nós vamos começar a nossa aula. Hoje é quarta-feira, nós temos aulas de ciências e português. Então, para a gente dar início à nossa aula de português, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, ok? E abram na página 28, onde nós faremos esses exercícios juntos. Mas antes da gente começar a fazer essa correção dos nossos exercícios, eu gostaria de lembrar com vocês o que a gente estudou nesse módulo. Nós começamos nesse módulo com a literatura de cordel, que é uma forma de poesia muito comum no Nordeste do Brasil. Outra coisa que nós estudamos foram as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas especificamente nesse módulo, nós só trabalhamos as palavras oxítonas e paroxítonas. A gente vai lembrar que as palavras oxítonas, a palavra é classificada como oxítona quando a última sílaba é a mais forte. Ela é classificada como paroxítona quando a penúltima sílaba é a mais forte. E a palavra é classificada como proparoxítona quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Outra coisa que nós estudamos nesse nosso módulo são palavras parônimas e homônimas. As palavras parônimas, elas se parecem, mas não são escritas e faladas, mas são escritas e faladas de maneiras diferentes. Já as palavras homônimas são aquelas que têm a mesma grafia, o mesmo jeito de escrever. Então, depois de fazer esse pequeno lembrete do que a gente já estudou, nós vamos para a página 28 para a gente poder fazer esses exercícios, ok? Vamos fazer juntos. Agora é com você. Leia um trecho de outro cordel, chamado As Façanhas de João Mole, de Patativa do Assaré. Agora, caro leitor, não desaprove o que digo. Todo homem tem coragem, o rico, o pobre e o mendigo. No ponto da hora H, insulte um e verá o mais feroz inimigo. Na letra A, está pedindo para você: contorne as rimas no fim dos versos. Em quais versos da estrofe há palavras que rimam? Então, eu vou ver que eu tenho as palavras digo, mendigo e inimigo. Olhem lá essas palavrinhas e vocês vão perceber que elas terminam da mesma forma. Então, elas rimam. Na letra A está pedindo para você circular as rimas. Então, vamos lá. Digo, mendigo e inimigo. Ainda na número 1, na letra A, ele também pediu para ver quais eram os versos que tinham as rimas. Então, vamos contar juntos. No primeiro verso, eu não tenho rima. O segundo verso, sim. No terceiro verso, eu não tenho rima. No quarto verso, eu tenho rima. No quinto e no sexto, eu não tenho rima, mas no sétimo eu tenho. Então, na letra A, vocês podem anotar que o segundo, o quarto e o sétimo verso, os sétimos versos rimam. Então, o segundo, o quarto e o sétimo verso rima. Letra B. O público principal para o qual esse texto foi escrito é o mesmo do cordel Ditados Populares? Explique.
cordel Ditados Populares, a gente lembra que ele era feito para o público. Já esse cordel, ele é feito para os ouvintes. Então, ele é feito para o mesmo público? Não. Então, nós vamos dizer que não. O cordel Ditados Populares, o cordelista se refere ao público como caro leitor e não como ouvinte. Vou repetir. Então, a resposta é não. No cordel Ditados Populares, o cordelista se refere ao público como caro leitor e não como ouvintes. No número 2, está escrito assim: leia a lista abaixo em voz alta para descobrir qual é a sílaba tônica de cada palavra. Contorne-a e, de acordo com a posição dela, escreva se a palavra é oxítona ou paroxítona. Agora é aquele momentinho em que você dá uma pausa no nosso vídeo. Fale as palavras em voz alta e classifique. Eu já volto para a gente poder continuar a correção, ok? Então, na letra A do número 2, eu tenho a palavra homem. Na palavra homem, a penúltima sílaba de homem é a sílaba mais forte. Então, ela é uma palavra paroxítona. Circulem a penúltima sílaba de homem e você vai ver que ela é uma palavra paroxítona. Letra B, a palavra é celular. Celular, a última sílaba é a mais forte, então ela é uma palavra oxítona. A última sílaba é mais forte, então palavra oxítona. Na letra C, a palavra é discutem. Na palavra discutem, a penúltima sílaba é a mais forte. A penúltima sílaba sendo a mais forte, ela é uma palavra paroxítona. Letra D, a palavra é adorável. Adorável também é a penúltima sílaba mais forte, então ela também é uma palavra paroxítona. Gelado. Gelado, a penúltima sílaba é a mais forte, então ela é paroxítona. Palavra garanto. Na palavra garanto, a penúltima sílaba é mais forte, então ela é uma palavra paroxítona. Na palavra padeiro, também é a penúltima sílaba mais forte, então ela também é uma palavra paroxítona. Na letra H, a palavra é devorei, aonde a última sílaba é a mais forte. Devorei, portanto, é uma palavra oxítona, ok? Depois, nós vamos para o número 3. Por que a palavra adorável da atividade anterior recebe acento gráfico? Ela recebe acento gráfico porque ela é uma paroxítona terminada em L. Toda paroxítona terminada em L é acentuada. No número 4, está dizendo assim: consulte um dicionário para explicar o significado dos homônimos abaixo. Como cada palavra tem mais de uma explicação, procure aquela que mais combina com a imagem. A palavra é manga. Você tem duas figuras aí. Você vai dar outra paradinha no nosso vídeo, pegar o dicionário e descobrir o significado dessas duas figuras, ok? Dessa palavra homônima. Então, eu sei que essa primeira figura, que é de uma fruta, o significado aí da palavra manga é o fruto da mangueira, ok? Ao lado a gente consegue ver uma blusa de manga comprida.
Então, o que significa manga dessa figura é parte do vestuário que cobre o braço, tá bom? Então, nós vamos testar. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa que contém uma definição correta. As palavras oxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Todas as palavras paroxítonas possuem acento na última sílaba. Cordel é um gênero de caráter popular escrito em versos. E D. Palavras parônimas são aquelas que têm a mesma grafia. Qual dessas opções está correta? Sim, está correta é a letra C. Então, para concluir, você estudou o gênero textual cordel, a acentuação de palavras oxítonas e paroxítonas, algumas palavras homônimas e parônimas, folheto de cordel na produção textual. E é da produção textual que nós vamos falar agora. Nós vamos para a página 26. Nós vamos voltar um pouquinho aí para poder fazer essa atividade. Na página 26, nós temos o Você é o Escritor, aonde ele quer que você faça um cordel. Você vai montar o seu cordel, vai usar a sua criatividade. E para fazer esse cordel, ele está pedindo que você escolha uma brincadeira popular. Então, converse com os seus familiares, com os seus responsáveis, para pesquisar brincadeiras legais, populares. Corre-cutia, amarelinha, deixa eu pensar aqui. Deixa eu lembrar. Esconde-esconde, telefone sem fio, todas essas brincadeiras populares que vocês gostem e que vocês queiram escrever sobre elas. Então, converse com a família para te ajudar a ter uma ideia. Você tem que planejar quantos versos cada estrofe do seu poema vai ter e quais são os versos dessas estrofes que vão rimar. Outra coisa que você tem que fazer para montar o seu cordel é pensar em um lindo desenho. Eu peço para que vocês se lembrem da xilogravura. Então, na hora de fazer esse desenho, pensa em fazer um desenho característico do cordel, ok? Você é o autor, então você não pode deixar de assinar o seu cordel. Depois que você fizer isso em um rascunho, você vai pegar o seu material complementar 1, aonde você vai passar a limpo o seu cordel, o seu poema, e vai botar as suas xilogravuras, o seu lindo desenho. Após concluir essa parte, você vai fazer a revisão do seu cordel. Esses cordéis, esse material complementar 1, eu peço para que vocês guardem para a gente poder colocar na nossa sala. Nós vamos fazer um varal para colocar os cordéis da turma, tá bom? Então não perca esse material complementar 1, ele vai para a nossa sala de aula. Eu acho que eu esqueci de dizer que esse é o nosso dever de casa para segunda-feira da semana que vem. Então, meus queridos alunos, façam com carinho o cordel, mandem fotografias para mim, ok? Para que eu possa olhar e depois passem a limpo. A última coisa que vocês têm que fazer é fazer a revisão do cordel de vocês, aonde nesse quadro, que é o número 3, revisão, vocês vão
Depois de fazer e revisar o cordel, vocês vão me dizer se você escreveu o nome do cordel, se você deu um título para esse cordel, se você ilustrou, se você escreveu em versos, em estrofes, se há versos que rimam e a ortografia foi revisada e o dicionário foi consultado. Então, quando vocês, após concluírem a atividade, podem fazer a revisão de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? E ó, beijo. Eu acredito que em breve nós estaremos juntos, ok? Beijinho!